Boa noite a todos. Obrigado, Deise. Obrigado ao comitê e à BHH por essa oportunidade de discutir esse assunto. Eu peço mais uma vez desculpas e agradeço a paciência de todos pelas questões técnicas, mas acho que é um aprendizado para todo mundo estar trabalhando com essa modalidade nova agora. Eu vou falar de um assunto que está sendo bastante discutido, que é a COVID e a CIVD, que é a sigla de coagulação intravascular disseminada. Eu vou dividir a apresentação tentando responder 4 perguntas. O que é CIVD e por que ela ocorre? Se há alguma coisa de diferente na COVID, qual que é a relevância clínica dessas alterações e qual a implicação clínica disso para o manejo dos pacientes. Então, começando pela primeira pergunta, o que é a CIVD? Então, é um assunto relativamente batido, mas eu quero destacar aqui que é uma síndrome clínico-laboratorial, não é uma doença em si. Então, é um processo intermediário, ela é consequência de outras doenças. Outra característica importante é que ela é definida como a ativação intravascular da coagulação com perda de localização. Perda de localização é fundamental. A coagulação ela é muito importante para a gente desde que ocorra no lugar onde ela precisa ocorrer. Então, quando você tem uma disrupção da regulação, ela pode acontecer onde a gente não quer. E um elemento dessa definição, que é de 2001, coloca que se for suficientemente grave, ela pode levar a lesões orgânicas. Mas o mecanismo dessas lesões orgânicas é incerto. E a gente vai voltar a isso. De uma maneira geral, a fisiopatologia está bem resumida aqui. Você tem, então, um patógeno ou uma lesão tecidual, algo que provoca o seu sistema imunológico, e ele reage ativando a hemostasia e levando a um estado de hipercoagulabilidade. Então, aumenta a expressão do fator tecidual, que é quem começa a hemostasia. Aumenta a expressão do PAI-1, que diminui a nossa capacidade de lisar os coágulos, então aquele coágulo formado fica mais tempo ali, e diminuem os anticoagulantes naturais que a gente tem. Então, tudo se vai em direção ao polo de hipercoagulabilidade. Então, numa fase inicial, a gente tem uma tendência à hipercoagulabilidade, e na CIVD clássica, da sepse, do trauma, essa fase de hipercoagulabilidade é seguida por um consumo, uma exaustão de todos esses fatores e o paciente começa a sangrar. Então, isso é o que a gente tem ideia de CIVD. E por que ela é importante? Porque isso aqui não é em COVID, qualquer paciente crítico que tenha CIVD, ele tem uma chance de morrer maior do que aquele paciente que não tem CIVD. Então, eu volto àquela dúvida lá. Ou ela é um mecanismo de lesão tecidual que contribui para a morte, ou ela é um marcador de lesão. Esse slide eu quero introduzir um termo que vocês devem estar ouvindo falar, e que é muito importante para entender COVID, que é o termo imunotrombose. Imunotrombose é um conceito que coloca a hemostasia como um mecanismo efetor da resposta imune. Então, isso foi proposto em 2013, mas isso já existia, só a palavra que foi proposta em 2013. Então, o que esse diagrama mostra aqui é o seguinte: quando você tem um patógeno dentro do vaso, isso aqui é o vaso, a ativação localizada da hemostasia, por todos os compartimentos que a gente tem para ela ser ativada, ela é benéfica. Por quê? Porque ela contribui para compartimentalizar aquela infecção, e aí os neutrófilos chegam, os macrófagos chegam, e com isso, os monócitos, e com isso você tem uma solução mais rápida daquele problema. Então, esse conceito é esse, da hemostasia como algo positivo. A gente tem diversas evidências experimentais disso, eu vou mostrar só 2, mas eu acho que é importante para isso fixar, vocês não terem só que acreditar em mim. Então, esse aqui é um experimento que os camundongos foram estimulados com uma bactéria chamada Listeria. E o que vocês percebem aqui é que o camundongo normal, que é essa bolinha branca, ele tem uma sobrevida normal. O camundongo que não tem fibrinogênio, ele morre. E ele morre porque ele tem mais infecção. Aqui a gente vê a colônia bacteriana. Não é porque ele sangra. E aqui também, um camundongo que, se você tratar ele com dicumarina, com varfarina, ele também tem mais listeriose. Então, indicando que a hemostasia aqui foi importante para
para erradicação do patógeno. E o exemplo talvez mais badalado disso sejam os NETs, que são as redes extracelulares que são liberadas pelos neutrófilos, essas que são as redes, isso aqui são bactérias e fungos, que essas redes elas contribuem então para segurar esse patógeno no local e isso ajuda a erradicar. O problema é que se isso acontecer de uma forma muito intensa e de forma desregulada, acontece aquilo que eu falei lá atrás, acontece a perda de localização e o que era um mecanismo fisiológico benéfico pode se tornar um mecanismo patológico que medeia a lesão. Por exemplo, já existe um estudo publicado agora há poucas semanas que mostrou que estes NETs que eu acabei de mostrar lá naquela figura, eles estão aumentados em pacientes com COVID. Então, aqui são vários marcadores de NETs, tá? E essa aqui a gente tem, então, diferença, um aumento significativo desses marcadores no paciente que tem COVID em relação ao controle. E mais interessante, dentro dos pacientes que têm COVID, aqueles que precisaram de ventilação mecânica, que estão desse lado aqui com os quadradinhos alaranjados, eles têm mais NETs do que aqueles que estão em ar ambiente no quarto. Então, mostrando que esse mecanismo de imunotrombose, ele está presente na COVID e ele provavelmente é um dos mecanismos de lesão. Então, a gente responde a primeira pergunta. Segunda pergunta, o que há diferente na CIVD da COVID? Então, a Sueli já colocou que tem gente chamando isso de COVID-associated hemostatic abnormalities, né? Porque ela não é bem uma CIVD, então eu já vou respondendo. Então, a gente tem níveis muito elevados de dímeros D, que é um marcador da fibrinólise. A gente tem um aumento importante do fibrinogênio, tem o prolongamento do TP e plaquetopenia, no entanto, muito menos intensos que em outras formas de CIVD. Então, isso que chama a atenção. O dímero D está lá no alto, o fibrinogênio sobe muito, mas a gente não chega normalmente naquela fase de consumo que vai levar a sangramento. E também tem um aumento de fator de von Willebrand e fator 8, indicando a ativação endotelial. Para a gente entender um pouquinho, eu queria resgatar um pouco do papel da hemostasia na fisiopatologia da lesão pulmonar aguda numa infecção qualquer, né, uma infecção bacteriana, né, na síndrome da angústia respiratória do adulto. Então, aqui, o que a gente tem? Isso aqui é um corte de um pulmão de um paciente com SARA. Então, a gente chega muito neutrófilo, a barreira alvéolo capilar é destruída, você tem a formação dessas membranas hialinas, que são de fibrina, na parede do alvéolo, e isso faz com que não haja a troca do oxigênio do alvéolo para o vaso, e você tem muita fibrina dentro do alvéolo. Depois, numa fase mais tardia, mais rápida, você começa a ter, inclusive, formação de microtrombos no pulmão. Isso não é de COVID, isso é de SARA genérica. E como também já foi dito aqui, uma outra característica da lesão pulmonar na infecção é que você tem uma diminuição da capacidade fibrinolítica. Então, aquela fibrina que se juntou dentro da luz do alvéolo, ela não é eliminada, porque você tem um aumento do PAI-1, que é um inibidor da fibrina. Vocês lembram que o sistema foi todo desviado para a hipercoagulabilidade. E o que está sendo proposto, então? Por que na COVID isso parece ser mais intenso, né? Então, a proposta é essa, que a fisiopatologia da COVID tenha o pulmão como órgão central da ativação da hemostasia, onde você tem, então, esses mecanismos de imunotrombose passando do alvéolo para a circulação pulmonar. Eles são justapostos, muito próximos, então vocês veem nesse diagrama aqui, mostrando que a gente tem o alvéolo, tudo está inflamado, cheio de fibrina, e isso passa para o vaso e leva, então, à trombose microvascular. Isso não é específico da COVID, mas parece ser mais intenso na COVID. E esse diagrama tenta explicar por quê. Nesse lado aqui, a gente tem uma pneumonia. Então, na pneumonia, o comprometimento ele tende a ser localizado. E com isso, você tem todos esses processos que eu comentei com vocês, mas de uma forma um pouco mais localizada. Ocorre que, no caso da COVID, o alvo, o vírus entra através da receptora AC2 em toda a árvore pulmonar, até lá na ponta do alvéolo. Todos eles são cobertos de pneumócito. Então, a área para que isso ocorra, ela é mais intensa.
Então, é possível que a diferença da intensidade da ativação da coagulação na COVID para a SARA clássica seja simplesmente pela questão da extensão do tecido acometido. Eu coloco aqui uma hipótese, que é minha, e que de muita gente também, mas que não está nessa referência, é que haja também um viés de observação pela densidade de casos. Nós nunca tivemos uma doença acontecendo com tanta intensidade, tanta frequência ao mesmo tempo e tanta gente olhando para ela. Então é óbvio que a gente vai começar a ver eventos que eram relativamente raros com mais frequência. Falando de diferença ainda, o dímero D na COVID, embora ele esteja muito aumentado, esse dado aqui é um pessoal da China que fez, eles mostram que eles compararam COVID com pneumonia não COVID. E reparem vocês que não é um aumento significativo. O aumento do dímero D é semelhante tanto na COVID quanto no não COVID. Reforçando esse ponto de que a gente talvez esteja falando de situações que têm uma fisiopatologia relativamente parecida, diferentes na intensidade. A outra pergunta, penúltima pergunta, é qual que é a relevância clínica dessas alterações? A Sueli já falou muito do aumento do risco de tromboembolismo venoso, e eu vou falar dessas duas. Então, ela dá uma informação prognóstica, como eu já disse, TD dímero aumentado e TCIVD piora a sobrevida, isso é verdade também em COVID, a gente tem um estudo chinês aqui que mostra isso. Aqui a gente tem os dímeros D nos sobreviventes, em azulzinho aqui, dias pós-internação, e nos vermelhinhos os não sobreviventes. Percebam como que isso aumenta. Isso está associado a um risco de morrer de 18 vezes maior para aqueles indivíduos que têm D-dímero acima de um determinado valor, nesse caso foi acima de 1.000. Isso também está presente na sepsis, esse é um artigo de 2005, o dímero D também é um fator de risco para a morte em outros pacientes críticos. E talvez uma das questões mais interessantes é a questão das lesões pulmonares provocadas por trombos microvasculares. Então, já foi demonstrado aqui que em estudos de autópsia tem observado a presença desses microtrombos. Então, aqui a gente tem um estudo que não mostra microtrombo, mas ele mostra a membrana hialina, mostra o dano alveolar difuso. Outro estudo também mostrando as alterações específicas da SARA, da sepse, mas também a presença de microtrombos pulmonares. E a foto, certamente, na minha opinião, a mais bonita da literatura é de um estudo brasileiro do grupo do Sírio-Libanês e da USP, que identificou, então, em 8 de 10 pacientes, essa trombose microvascular no pulmão. O problema é que a gente não sabe, a gente não tem certeza se essa microtrombose ela é uma trombose que, de fato, compromete funcionalmente o pulmão, o que intuitivamente parece óbvio, ou se ela é consequência da imunotrombose. E aí vem a pergunta final, quais as implicações clínicas do manejo? Então, obviamente, hipercoagulabilidade, tromboprofilaxia, suspeitar de TEP, mas e aí? A gente precisa de tratar especificamente essa alteração com foco nesses microtrombos pulmonares com heparina, com trombolíticos ou com outros agentes antitrombóticos? Essa é uma discussão publicada no ano 2000. E a pergunta é, qual a importância de as alterações da coagulação na lesão pulmonar aguda da sepse? E aí o autor pergunta, o acúmulo de fibrina pode aumentar a inflamação pulmonar ou pode simplesmente ser resultado do estado pró-inflamatório que acompanha a SARA e não contribui substancialmente para o dano pulmonar. Nós vamos ter que esperar para os resultados dos estudos clínicos que estão acontecendo com anticoagulantes para saber a resposta. Tá? Então, isso foi no ano 2000, quando havia esta dúvida que a gente tem hoje em relação à sepse. E o que aconteceu? Aconteceu que foram publicados 3 grandes estudos com anticoagulantes e nenhum deles mostrou que você inibir a hemostasia melhorava o prognóstico dos pacientes. Tá? Essa discussão pode se prolongar, mas eu não vou entrar em detalhe. E mesmo com heparina, dar heparina para paciente com sepse não modificou o desfecho significativamente, tanto que a gente não usa heparina. Então, a minha mensagem final é essa. Em relação a essa última pergunta, a gente há subsídio para tratar especificamente essa situação com heparina, com trombolítico ou com agentes antitrombóticos?
Não, precisamos aguardar os dados dos estudos clínicos de intervenção, que são aqueles que vão tratar a metade e não tratar a outra metade, para a gente ver se, de fato, essa aparente maior intensidade que a gente está vendo em Covid significa que aqui a gente tem um efeito tão intenso que modula a clínica, ou se pode acontecer igual aconteceu na sepsis, lembrando que são drogas que causam também sangramento. Então, eu quero agradecer a oportunidade